Olá pessoal, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo, dê o like para o vídeo ganhar relevância e ser recomendado para outras pessoas no YouTube. E vamos aqui. Aqui é o seguinte, placas DDR3, DDR2 e um pouco de DDR1, certo? Aqui é algumas placas de vídeo, certo? Até aqui de DDR2, que também dá para pôr no DDR3. Aqui é de DDR1, aquelas de 128 MB, certo? Se você tiver um DDR1, essa aqui era mais usada. Você encontra em ferro velhos ainda, ou sucatões, né? E tá aí. Aí tem essa de 228 DDR1 também, que era melhor ainda, e era caro essas placas. Uma dessa eu consegui comprar na época, né? Que há 20 anos atrás, R$ 80 era bastante dinheiro. Já o 228 MB para DDR1, eu não consegui comprar. Esse aqui eu comprei no sucatão. Porém, quando eu já fui ter outras placas já, né? DDR2 e DDR3 depois. Então é o seguinte, não são todas as placas de vídeo que dá compatível com as placas, né, normais. Pode até ser que sim, mas elas podem dar algum conflito, outro, é raro, mas pode acontecer. Então você tem que testar antes. E aí pode até danificar a placa, um capacitor. Porém, vamos aqui. Esse tipo de fonte aqui, ó, é da China e tal, e melhor, mais caras, né? Ó, elas têm bobina, elas têm um monte de coisa. Umas são 300 watts, outras são 500. Eu não recomendo colocar no computador. Porém, eu fiz um vídeo aí que eu falava que essas daqui eram melhores, né? E tal, podia pôr no computador que aguentava a tensão. Mas aí, dependendo, passa um tempo aí, ela estufa os capacitores da placa. Por quê? É uma tensão maior. Então tem que colocar a tensão exata no computador. Ou então pode estufar. Ou pode acontecer também dela ficar reiniciando por causa do encaixe e tal, né? Por causa desses encaixes da própria placa, tá? Às vezes. E outra. Quando você for pôr no computador, nunca coloque tanta emenda assim, tá? Que igual eu coloquei. Isso aqui já tem uns 2 anos que eu fiz. Também eu não sabia, né? Só fiquei sabendo agora, depois que o computador deu um pepino, estourou o capacitor. Pode ser por causa da fonte, ou então porque tem muito fio emendado. Aqui eu coloquei um fio maior para poder chegar no gabinete, né? Onde vai os drive e tal. Coloquei tomada a mais. Porém tá assim porque eu soldei, aí fica um pouco maior, né? Aí eu passei fita isolante. Mas aí vocês nunca façam um desse jeito aqui, tá? Um exemplo assim. Coloquem sempre uma emenda só. Que nem aqui tem 3, ó. No mesmo fio. Aí puxa mais energia, né? Aí dá ruim. E esses cabos assim, ó. Marrom e preto. Que for dessas fontes, você não põe não. Só aquelas que for a cor normal, né? Que é dessas fontes normal. Que é amarelo e preto. Às vezes é 4 cores. Diferenciado. Certo? Igual esse aqui, ó. Amarelo e preto, ó. Que é do 12 volts, certo? Quando for esses aqui, que essa é a segunda fonte que está dando problema, ela não está estragada, mas para o computador já não serve. Dessa cor aqui, tá? Marrom e preto.
Se você tiver uma outra e for preto e amarelo, até dá pra pôr, até funciona. Mas desse aí não. E nem tanto emenda assim. Aqui é o seguinte, essa fonte também veio junto com esse computador, certo? Porém, eu coloquei outra fonte de 500. Esse aqui é de 550. Não suportou o computador e estufou o capacitor, tá? Eu já troquei. Porém, esse aqui é um DDR3. Já são das placas um pouquinho mais atuais, tá? Tanto é que o pendrive já é USB. Tem HDMI, as placas. Então, esse aqui é o seguinte. O capacitor é blindado, tá? Porém, aqui eu não coloquei blindado. Coloquei o que eu tinha aí. Mas ligou, funcionou com a fonte de 500 watts. Ok. E beleza, eu posso pôr uma plaquinha de vídeo que a fonte suporta. E uns 2 HD. Que aí aqui cabe até entrada de 4 HD. Um pro drive e 3 HD. Posso pôr isso tranquilamente. Então, esse que eu queria mostrar. Você pode pôr normalmente. Tirar o blindado e pôr o que você tiver aí. A mesma amperagem, tá? O mesmo modelo. O mesmo cadê? O volts, né? E o ZH lá, o ZN, parece 1000 ZN por 6.3 volts. Foi o que eu coloquei ali. E às vezes funciona até melhor, porque eles sempre foi assim, né? Aí inventaram dos capacitor blindado, que resiste mais e tal. Mas como a fonte era 550 watts, não aguentou e estourou o capacitor. Então, se você quiser fazer assim, pode. Que suporte, beleza. Porém, eu não testei assim, né? Eu troquei, vi que ela ligou, não tinha memória, tinha memória aqui e coloquei. E funcionou. E mais uma coisa legal dessas DDR3. Elas são mais compatíveis com mais tipos de memória. Não era igual a DDR2 e o DDR1, que era poucas memórias que você tinha que ter, né? A memória específica tinha que colocar e testava a memória, 2, 3, tinha vários modelos. Aí você tinha que colocar a exata para poder ligar o computador. Se você não tivesse, então você não ia usar o computador. Já o DDR3, a placa, ela consegue ler mais barramento de memória e aí consegue ligar. Claro, tem a sua específica também, não é todas que vai entrar, mas ela lê a maioria e ela dá vídeo. Aqui tem o de alumínio, ele é mais ou menos, e o bom é esse de cobre, porque ele retém o calor passa pelo cobre, né, e resfria. Aqui não, o calor, ele passa e volta para o processador. E se o cooler encher de poeira, né, aqui dentro, aqui, passa 1, 2, 3 meses, 6 meses, enche de poeira isso aqui, dependendo do local que você está, e for de alumínio, pode acontecer de estufar os capacitores e você perde a placa, né? Então, se você puder pôr desse aqui, você paga um pouquinho mais caro, mas é melhor. Porque enche de poeira, certo? Só que dura mais tempo e dependendo do computador, se tiver a ventoinha aqui, né? Ele já não estraga. Mas é claro, você tem que fazer a manutenção, né? A limpeza e tal. Mas o que eu quero dizer é isso, essa é a diferença. Colocar sempre desse aqui que é melhor. Ele dura mais tempo e caso eu tiver com muita poeira, ele não vai queimar seu computador igual o de alumínio. Porque ele resfria independente, né? Ele resfria toda a caixa, né? E aí o calor ele sai do de cobre, né? E aí resfria. Mas é claro, tem que fazer manutenção. Aqui é o seguinte, essa placa DDR3
eu ainda não testei com a memória. Esse aqui eu tinha memória aí, também veio sem a memória e ligou. Mas esse aqui é iCore 5 processador, 3 e 100 GHz. Esse é iCore 3, 2,90 GHz. Eles ligam, iCore 3, iCore 5 e iCore 7, que eu posso pôr que ele dá vídeo. Já as DDR1 e DDR2, você podia aumentar o processador um pouquinho, que era 200 GHz, certo? O mesmo processador, porém, 200 GHz. Você não podia pôr, dual-core e trocar o outro por Pentium e aumentar só os gigahertz. Você tinha que pôr dual-core, tinha que pôr outro dual-core e aumentar só 200 GHz. Tá, era 2,50 GHz, eu podia pôr 2,90 GHz da Pentium ou dual-core, certo? Já os DDR3, eu posso, se suportar esse tipo de processador, tá? Você tem que ir na internet e ver se suporta. Eu posso pôr, que nem aqui, eu coloquei esse aí Core 3, 2,90. E com a memória, que vai reconhecer, né? Porque reconhece mais tipo de memória. E tem 4 encaixes de coisa. É boa. E aqui tem para você pôr o PCI, né? Só que ele é do menor. E a placa de vídeo. Então, o que você tem que fazer? Você ligou a placa. Se esquentar muito rápido, certo? Você deixa em cooler. Esquentou muito rápido. Então, você tem que ver se é realmente... Aí você tem que ver se é o i3, o i5, o i7 e acho que é o i9 também. Alguma coisa assim. Se não, você vai ter que ir diminuindo quando não tem o processador, certo? Tem como ver. Eu não sei ainda especificamente como ver o gigahertz e se é iCore 3, 5 ou iCore 7. O i7 no caso, né? Então, você esquentou muito rápido. Ele vai ligar, vai dar vídeo, beleza. Esquentou muito rápido? Então não é. Você vai ter que tentar outro processador ou guardar a placa até vir um processador que ele vá reconhecer. Porém, tá difícil esses processadores, eles são caros. Ver nos centros de reciclagem, que é no ferro velho. E aí você pode encontrar. Senão você vai ter que guardar a placa e ir lá e comprar na cidade um que vá. Porém, você vai pagar quase 100, 120 reais só no processador, né? Aí não sei se vai valer a pena. Mas antes você testa, né? Com alguma memória que você tiver aí, com algum processador, ligou, aí você leva para se você não conhecer, né? Para alguém que conheça e coloque o processador certo. Se não, você vai ter que tentar assim. Esquentou muito rápido? Não é esse. E vai trocando até ele ficar numa temperatura que ele esquente, porém devagarinho. Agora, se você pôr o cooler e ligar e ele não desligar nem nada, aí você pode usar. Que eu não conheço tanto a fundo assim como é que é essas coisas de processador do DDR3. Eu sei que do DDR2, se você pôr um exemplo que eu já fiz isso, eu tinha do DDR1, eu tinha uma placa DDR2 que não tinha processador. Eu também não tinha o processador da placa. Eu peguei e coloquei do DDR2. E aí ele ligou, porém, desligou. Esquentou rápido e desligou. A mesma coisa eu fiz do DDR2, que no caso eu nem poderia pôr isso no DDR1. Se você fazer assim, você estraga a placa. DDR1 não usa mais, mas eu peguei do DDR1 e coloquei no DDR2. Ou então eu coloquei já também um processador maior, DDR2. Ele até leu, mas ele não suporta. Já o 3 é diferente. Esses outros processadores
que ele esquenta, porém ele não danifica a placa, porque a placa reconhece, dá vídeo, né? Mas não é o processador dele recomendável. Então tem que pôr o i3, o i5 e o i7, ele vai dar vídeo. Mas o GHz, normalmente você começa a testar 2,20 ou 2,50, 2,90. Se 2,90 está esquentando muito rápido, você vai diminuindo, 2,70, 2,50, o i3 ou o i7, se caso for esquentando. Ou ir na internet, ver como você descobre qual tipo de processador é da placa, 2 GHz também, e aí você faz assim. Aqui essa ligou, porém eu estava instalando o Windows, beleza, foi só para teste. Eu vou pôr o cooler, mas né, eu estou fazendo esses testes, mas aí você já fica sabendo como é aí, e é desse jeito que funciona. Se funcionar e não desligar nem nada, eu vou usando. Agora, se desligar, eu já sei que é o processador que não é padrão. Por quê? Eu posso pôr o cooler e vai chegar uma hora que ele vai esquentar tanto que o cooler não vai refrigerar e ele vai desligar. Aí eu sei que é o processador que não é o correto. Mas para mim saber se a placa está funcionando, dá para mim usar. Porém, os DDR2 ou DDR1 já não dá para fazer isso. Tinha que ser o processador certo. Então, se eu comprar no ferro velho qualquer placa não tem processador, eu vou lá no fabricante e vejo se ele aceita i-Core, o i3, i5 ou i7, dá para mim saber se está dando vídeo ou não, porque as memórias elas são mais compatíveis. Bom, tem dois tipos de processadores, né? Tem desses assim, certo? Desses DDR3, tá? Que é desse jeito assim, né? E tem aqueles que é quadrado. Esses aqui são os mais atuais, tá? Que foi trocado os processadores para, que é o i3, ó. Eles são desse jeito aqui. E tem os DDR3 que são assim ainda, ó. Tá? Esse aqui acho que é um DDR2, mas tem DDR3 que é assim ainda. E eles são o quadrado completo, não tem essas divisórias. Então, para você que não sabe, tá aí. Aí você põe a pasta térmica, tá? Um pouquinho. E beleza. Aqui espero ter explicado legal, para você ter entendido aí. Com o tempo, eu também vou aprendendo, né? Mais e tal. Mas é assim que funciona esses computadores aí. É mais evoluído. Esse aqui tem até de você colocar a plaquinha, aquelas plaquinhas de HD já, né? Você coloca ali, parafusa e pronto. Essa caixa aqui não tem nem mais encaixe de HD, muito menos de drive de CD. Funciona. Eu coloquei aqui, ó. Dá para me instalar. Mas você tem que instalar pelo pendrive agora, né? E aí você põe o HD, que é aquelas plaquinhas. Essa aqui já tem. Essa é mais atual. Essa já não tem. Mas essas placas pretas, elas estão em média 250, 300, depende. E aí você comprar no ferro velho por uns 50 reais, 60 tá bom, né? E às vezes já vem até com o processador, que o processador que é mais caro. Essa caixa aqui é da mais atual, bem legalzinho, pequena e tal, e não tem e não tem tanto ferro assim, né, e tal, pequenininho, leve. Esse negócio técnico aí pra você fazer o serviço e tal. Suporte técnico. 31, eu não sei que estado é, mas tá aí, ó. Certo? Bom, então era isso que eu queria ensinar. Esse vídeo vai ficando por aqui. E até um próximo. Fui!